Momento do Discipulado. Eu quero focalizar hoje uma análise do discipulado na vida do Josué e do Calebe. Os vultos descritos na Bíblia, as pessoas, são colocadas lá para nós tirarmos proveito da experiência deles. Nenhum deles era maravilhoso. Nem Moisés, nem Abraão, nem Davi, nenhum deles. Todos eram falhos. E a Bíblia ressalta lá em Tiago, no capítulo 5, que o Elias, que nem experimentou a morte, foi arrebatado. Ele foi arrebatado como o Abel, porque Deus queria escolher alguém para exemplificar o que ele faria com todos os que fossem fiéis. Eles eram precursores do arrebatamento. Não que eles fossem maravilhosos, porque a gente pode pensar que o Elias era tão santo que não tinha pecado, por isso ele foi arrebatado, nem experimentou a morte. Não foi isso. Em Tiago 5 diz que ele era homem como nós, sujeito às mesmas paixões e sentimentos. Tinha a natureza humana. Todos os demais. Eu quero focalizar aqui dois que andaram juntos e junto com Moisés. O Josué e o Calebe. Eles foram fiéis, zelosos, corajosos, mas tiveram um caminho assim um pouco diferente. O Calebe se deu a se exercitar como um valente, um lutador, guerreiro, desde cedo. Ele tinha ousadia para ir com o povo de Israel, subir as montanhas e enfrentar os inimigos, mas os demais desanimaram o povo. O Calebe se juntou com o Josué. Josué e Calebe se juntaram para confiar no Senhor, mas eles perderam porque os outros 10 deram para trás e o povo então não foi. Mais tarde se arrependeu e quis ir, mas sem a bênção de Deus, e foi derrotado. O Calebe teve muitas e muitas experiências de luta. Com 85 anos ele ainda se sentia jovem e queria lutar, mas ele até o fim foi exemplo de luta. Mas eu quero focalizar a liderança, o discipulado de cada um deles. O Josué foi muito fiel, obediente, também foi exortado por Deus para ser firme, corajoso, valente. Valente para quê? Para cumprir a palavra de Deus em tudo. E ele foi fiel e conduziu o povo a grandes vitórias. No final do livro dele, no capítulo 24, nós lemos que depois ele reuniu o povo, despediu o povo, cada um para sua casa, e todos foram ocupar o espaço que Deus tinha dado, tomando posse do seu território. E o Josué se aposentou. Ele fez o que mais tarde o Gideão faria também, o que a gente nunca deve fazer, se aposentar na obra de Deus. E aparentemente ele foi omisso, o Josué, porque até mesmo a tribo dele de Efraim ele não liderou. E os efraimitas foram envergonhados, porque não conseguiram expulsar todos os cananeus e amorreus que havia naquela região. O Josué, que liderou o povo todo de Israel para grandes vitórias, não liderou mais a sua própria tribo de Efraim. E depois dessas coisas, estou lendo aqui, ele faleceu com a idade de 110 anos. Eu estimo que talvez tenham se passado cerca de 30 anos com Josué aposentado.
E o texto continua: ele foi sepultado na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Interessante. Não foi Josué que discipulou aqueles anciãos, porque eles já eram anciãos junto com o Josué. Eles vinham ainda do trabalho de Moisés. O Josué aparentemente não discipulou ninguém. Ele não tem uma genealogia, uma descendência, ele não tem uma descendência que experimentou vitórias ou fez algo marcante, nada disso. E faleceu e acabou. Josué, a história dele, o nome dele, o legado dele, tudo foi enterrado junto com ele. Há pessoas que vivem assim, são crentes bons, mas não ganham ninguém, não fazem discípulos e quando morrer eles vão enterrar tudo que de bom Deus investiu neles. Não é esse o modelo que Deus tem para nós. Moisés fez um discípulo, Josué. O Josué não fez discípulo nenhum. E o texto diz que os outros anciãos ainda seguraram a situação porque eles conheciam tudo que Deus tinha feito com Moisés ou através de Moisés. Mas o Josué não liderou o povo mais a buscar ao Senhor e acabou que o povo depois se afastou bastante de Deus. O livro de Juízes começa com o legado de Calebe. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Senhor, quem de nós primeiro vai subir contra os cananeus para pelejar contra eles? E o Senhor respondeu: Judá subirá primeiro. Eis que nas mãos de Judá entreguei a terra. Interessante. Por que Judá? Porque Judá tinha um líder que era o Calebe. No decorrer dos textos na história, nós vamos ver que o Calebe fez discípulos. Praticamente a família dele toda era de valentes guerreiros, como ele era também. O Calebe fez discípulos na guerra, valentes pelo Senhor. Foi fiel a Deus e lutadores. O Senhor abençoou a descendência de Calebe. O Senhor abençoou o legado de Calebe, o testemunho de Calebe, o discipulado que o Calebe fez. A tribo de Judá não era tão destacada no restante do povo na época de Moisés. Mas a partir dessa época, depois da morte de Josué, por causa do Calebe, a tribo de Judá se destacou. Foi a maior em população, foi a de território maior, foi a de maiores feitos em guerra, a tribo de Judá, por causa do Calebe, que fez discípulos. E ainda tiveram a humildade de convocar ou pedir ajuda da tribo irmã, a tribo de Simeão. E os simeonitas eram valentes, mas não tinham um líder. E o Calebe, como líder, era bem forte e humilde. E eles, em Judá, convidaram os irmãos de Simeão para se unirem, formarem um exército para consolidar a posse no território deles. E eles tiveram uma posse conjunta. A tribo de Simeão possuiu terras e cidades dentro da tribo de Judá e conviveram muito bem. O texto da Bíblia em Juízes continua falando ainda de atuações de Calebe. Eu quero focalizar isto. O Josué se acomodou, foi um grande líder por obediência ao Senhor, por escolha de Deus e
pelo que ele recebeu de Moisés, mas ele não fez discípulos. O Caleb fez discípulos, a descendência dele toda foi valente, em consequência a tribo de Judá foi valente, tudo como trabalho do Caleb. Meu irmão, você está como Josué ou como Caleb? Tem recebido muito de Deus e se acomodado dentro de casa? Existem pessoas que conhecem bastante da Bíblia e que não saem de casa. Existem pessoas que são um poço de conhecimento bíblico e não compartilham com os outros. Existem pessoas que receberam bênçãos e milagres maravilhosos de Deus. Não testemunham para ninguém. Isso não é o que Deus quer. O povo de Deus tem que contar para os outros, tem que testemunhar para os outros, tem que brilhar à sua volta, tem que iluminar o caminho, tem que fazer discípulos, ensinar aos outros. Você tem feito isto? Essa é a ordem do Senhor. Além disso, é o exemplo dos servos de Deus que foram fiéis e deixaram uma boa herança. Nós temos que aprender isto. Faça discípulos, invista em pessoas, não viva uma vida egoísta só para você, a bênção de Deus para você, querendo bênção de Deus, só pedindo por você, sua família. Comece a se dar, visite as pessoas, ore pelos outros, conte o que Jesus fez, pregue a palavra para outros, se reúna, faça culto na casa dos outros. Não seja um crente acomodado, muito que você recebeu vai ser cobrado pelo Senhor. A quem muito foi dado, muito será exigido. Não seja uma pessoa acomodada, você tem recebido muito de Deus, dê muito também. Se esforce por dar, distribuir, compartilhar, repartir, levar para outros um pouco, pelo menos, daquilo que Deus tem te dado. Faça isto.